Workshop Áudio para Audiovisual, Módulo 2. Apoio, Prefeitura de Búzios. Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico. Realização, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura. Governo Federal do Brasil, União e Reconstrução. Módulo 2. Conhecimentos básicos de eletrônica, captação de sinais de áudio e técnicas de microfonação. Conceitos de eletroeletrônica. Em eletrônica, conceitos fundamentais incluem tensão, corrente, resistência, potência, frequência e componentes básicos como resistores, capacitores, diodos e transistores. Esses componentes são utilizados para criar circuitos que controlam o fluxo de elétrons, permitindo diversas funções como amplificação, armazenamento de energia e correção de sinais. Conceitos-chave. Tensão, voltagem, é a força que impulsiona os elétrons através de um circuito, medido em volts, V. Corrente, fluxo ordenado de elétrons através de um condutor, medido em amperes, A. Resistência, oposição à passagem da corrente, medida em ohms. Potência, taxa de transferência ou consumo de energia, medida em watts, W. Frequência, número de ciclos completos por segundo de um sinal periódico, medida em hertz, Hz. Circuito, rede de componentes eletrônicos conectados para controlar o fluxo de corrente. Lei de Ohms, relaciona tensão, corrente e resistência. V é igual a I vezes R. Componentes eletrônicos básicos. Resistores limitam a corrente em um circuito. Símbolo de resistores. Capacitores armazenam energia eletrostaticamente. Símbolo dos capacitores. Indutores armazenam energia em um campo magnético. Símbolo dos indutores. Diodo permitem a passagem da corrente em uma única direção. Simbologia dos diodos. Transistores amplificam ou comutam sinais elétricos. Simbologia dos transistores. Soldas em cabos de áudio. Conectores e cabos de áudio e suas aplicações. Os cabos e conectores de áudio são essenciais para a transmissão de sinais sonoros entre dispositivos e existem diversos tipos com aplicações específicas. Os cabos XLR, TRS, TS, RCA, SPDIF e MIDI são alguns exemplos. Cada tipo de cabo tem uma forma particular de conectar e transmitir a informação de áudio, seja para microfones, instrumentos musicais, sistemas de som doméstico ou dispositivos digitais. Analógicos. Cabos XLR, usados para conexões balanceadas, comuns em microfones, mesas de som e equipamentos profissionais. Cabos TRS, P10 estéreo. Versão estéreo do P10, pode ser balanceada ou não balanceada, usado em fones de ouvido, interface de áudio e outros equipamentos. Cabos TS, P10 mono, usado em instrumentos musicais e outros equipamentos não balanceados e geralmente para distâncias curtas. Cabo RCA, conectores não balanceados usados em sistemas de áudio domésticos, como home theaters, e para transmissões de áudio em um ou dois canais. Digitais, cabo SPDIF ópticos, transmitem áudio digital via fibra óptica, evitando interferências elétricas, usados em receivers e soundbars. Cabos ADAT, usado para conectar dispositivos digitais, como interface de áudio em sistemas de áudio profissionais. Cabo AES-EBU, transmitem áudio digital de alta qualidade em sistemas profissionais. Cabos HDMI, transmite áudio e vídeo digital, com suporte à resolução mais alta e formato de áudios avançados. Figura do XLR, figura do TRS, figura do TS, figura do RCA. Cabos e sinais balanceados e desbalanceados. Os cabos usados em um sistema de áudio, e como eles são colocados juntos, podem ter um grande impacto no sistema de som. Cada cabo em um sistema de áudio tem o potencial de adicionar ruídos e comprometer a qualidade do som nos equipamentos onde se conecta. Por isso é importante usar o cabo certo para o trabalho certo. Isso começa com a compreensão dos tipos de sinais
que os cabos estão carregando. Cabos e sinais desbalanceados. Um cabo não balanceado ou desbalanceado consiste em conectores plugs com 2 condutores pinos cada, conectados por 2 fios dentro do cabo, um fio de sinal e um fio terra, malha. Você pode rapidamente, na maioria dos casos, identificar um cabo projetado para transportar um sinal não balanceado por seus conectores. Como cada fio precisa terminar no conector com o seu próprio ponto de contato, um cabo não balanceado requer apenas 2 condutores no conector. Um cabo de guitarra padrão TS, o P10 mono, é o cabo não balanceado que você encontrará no palco. Cabos RCA, padrão usado para muitos componentes AV, também são cabos desbalanceados. Dentro do próprio cabo, o fio de sinal geralmente está no centro do cabo, com o fio terra, malha, em torno dele. O fio terra tem 2 funções. Ele carrega parte do sinal de áudio e serve para proteger o fio do sinal principal, até certo ponto da interferência externa, como o zumbido das luzes e transformadores, bem como a interferência RF radiofrequência que vem de transmissões de TV e rádio. Ele faz um trabalho decente de rejeitar o ruído, mas infelizmente o próprio fio também funciona como uma antena e capta ruído. Cabos balanceados funcionam muito bem para conectar uma guitarra a um amplificador, por exemplo. Mas como eles não são muito bons em suprimir o ruído de interferência externa, os cabos não balanceados devem ter um comprimento máximo de 4 a 16 metros, especialmente quando usados em ambientes barulhentos e com sinais que são de baixo nível para começar, como aqueles de teclado, guitarra, dispositivos MP3 e assim por diante. Cabos e sinais balanceados. Um cabo balanceado, ao contrário, tem 3 condutores pinos no conector e 3 fios no cabo, 2 fios de sinal e um fio terra separado. Como no cabo não balanceado, o fio terra ainda envolve os fios de sinal e é usado como uma proteção contra interferência. Mas o que torna um cabo balanceado especial é a maneira como o sistema utiliza esse fio de sinal extra. Cabos balanceados usam 2 fios de sinal. Ambos carregam uma cópia do sinal, mas as 2 cópias são enviadas com sua polaridade invertida. Se você somar os 2 sinais idênticos, mais invertidos na polaridade, os sinais se cancelam, deixando com silêncio, como foi estudado no capítulo anterior. Então, por que você quer equipamentos de áudio que inverta a polaridade do seu sinal e o mande invertido para outro equipamento? Neste caso, porque o equipamento de recepção inverterá o sinal invertido em sua orientação original. Mas as 2 cópias do sinal captaram o mesmo ruído que percorreram o cabo e esse ruído é idêntico nos 2 fios do cabo. Inverter a polaridade do que chega ao equipamento receptor produzirá um sinal original intacto e o ruído que agora inverteu a polaridade. Na prática, você obtém um resultado bem melhor recebendo um sinal preservado e ruído cancelado. Por causa disso, os cabos balanceados podem suportar cabos muito mais longos. 15 a 30 metros não é incomum, embora as tiragens ainda mais curtas usem com frequência cabos balanceados para proteger contra o ruído. A fiação para microfones e o cabo de interconexão entre consoles, processadores de sinal e amplificadores, etc., em um sistema de som profissional ou ambiente de estúdio de gravação, são tipicamente de variedade balanceada. Conectores padrão projetados para uso em sinais balanceados são XLR, Canon e TRS, P10 estéreo. Outra função do cabo balanceado é carregar energia fantasma, Phantom Power, geralmente em 48 volts, em corrente contínua, através dos conectores XLR e Canon, conectados aos pinos 2 e 3, sendo o pino 1 conectado à malha do sistema. Essa função serve para alimentar os microfones condensadores, evitando assim a utilização de pilhas. Na maioria das vezes, o Phantom Power é acionado por pré-amplificadores independentes ou através de chave de acionamento existentes nos consoles de áudio, mesa de som. Captação de sinais de áudio e técnicas de microfonação. A captação de áudio envolve a conversão de ondas sonoras, que são variações de pressão no ar, em sinais elétricos, utilizando microfones como transdutores. As técnicas de microfonação, por sua vez, referem-se à maneira como os microfones são posicionados
e utilizados para captar o som de forma otimizada, seja em estúdio ou em ambientes externos. Para a captação de áudio, são utilizados equipamentos como microfones, que transformam a pressão sonora em ondas elétricas através de suas membranas e circuitos, pré-amplificadores, que aumentam o sinal captado pelos microfones, interfaces de áudio, que convertem esses sinais elétricos em sinais eletrônicos, sinais binários, e gravadores, onde são registrados esses sinais captados, amplificados e convertidos. Padrão polar. As figuras de captação de áudio. As figuras de captação ou padrões polares de um microfone determinam como ele capta o som em diferentes direções. As principais são omnidirecional, capta igualmente em todos os lados; cardioide, direcional, capta à frente e um pouco dos lados; hipercardioide e supercardioide, mais direcional do que o cardioide; e bidirecional, capta na frente e atrás. Omnidirecional. Este padrão capta o som igualmente em todas as direções, o que o torna ideal para captar o som ambiente ou quando se pretende captar o som de fontes que se movem livremente. Cardioide. É um dos padrões mais comuns, com uma forma de coração que capta o som principal da frente e rejeita o som que vem de trás. É adequado para captar fontes de som próximas, como a pessoa falar, e para reduzir o ruído ambiente. Hipercardioide e supercardioide são mais direcionais do que o cardioide, com uma área de captação mais estreita, o que ajuda a isolar a fonte de som principal e reduzir o ruído. São úteis em situações com ruído ambiente ou quando se pretende captar uma fonte de som específica num ambiente grande. Bidirecional, figura 8. Capta o som igualmente na frente e atrás, ignorando o som dos lados. É útil para captar diálogos, entrevistas ou som de fontes que se movem em duas direções. Técnicas mais comuns de microfonação estéreo. Par espaçado. A técnica mais básica é o par espaçado. Essa técnica usa dois microfones idênticos e os coloca em suporte, geralmente a uma distância de 90 centímetros a 3 metros de distância. A distância dependerá do tamanho do grupo musical que está sendo gravado. Um par espaçado proporciona um som muito aberto e espaçoso, pois o som dos músicos do lado esquerdo alcança o microfone esquerdo um pouco mais cedo do que o microfone direito. Esse atraso cria aquela amplitude extra que a maioria das pessoas gosta. A desvantagem é que os músicos do meio do palco às vezes não soam muito bem, porque estão sendo captados por dois microfones ao mesmo tempo, e nenhum dos microfones está diretamente à sua frente. Isso causa algumas variações tonais e torna um pouco mais difícil dizer exatamente de onde o som está vindo. Então não é tão preciso. Par XY, par coincidente. Em pares XY, dois microfones idênticos são montados junto a um local, um acima do outro. A posição das cabeças dos microfones e o ângulo entre os microfones são importantes aqui. Existem alguns pares XY diferentes. E o primeiro que discutiremos aqui é o par coincidente. Nesse arranjo, você monta os microfones de forma que fiquem dispostos em V horizontal, com a parte inferior do V voltada para o palco. As cabeças dos microfones devem estar na parte inferior do V. Empilhe-os de forma que fique mais próximo possível em um arranjo horizontal. Desta forma, o som chega a cada microfone ao mesmo tempo. Um par coincidente oferece excelente precisão posicional. Como os sons das laterais chegam ao mesmo tempo, é muito fácil dizer a localização de cada músico no palco. A desvantagem é que você não obtém tanto espaço, o que pode fazer com que a gravação soe seca ou sem graça, dependendo da acústica da sala. Par quase coincidente, o RTF. O par RTF foi desenvolvido por volta de 1960 na Rádio France. A ideia por trás da técnica de microfone estéreo RTF é que ela é adequada para reproduzir estéreo de maneira como nossos ouvidos ouvem naturalmente informações estéreo no mundo real. É uma técnica de microfonação estéreo que utiliza dois microfones cardioides posicionados em um ângulo de 110 graus e com uma distância de 17 centímetros entre as cápsulas. Essa técnica foi desenvolvida para melhorar a reprodução de imagem estéreo em comparação ao par coincidente XY, oferecendo uma reprodução mais natural do som.
Mid-Side, MS. Uma das técnicas de microfonação estéreo mais interessantes é a chamada de Mid-Side ou MS. Nessa técnica, você usa um microfone cardioide chamado mid no centro e o aponta para o palco. Ele capta o som mono, como qualquer microfone faria. Em seguida, use um microfone bidirecional como um microfone lateral. Posicione-o logo abaixo do microfone central, de forma que fique voltado para a esquerda e para a direita. O microfone lateral capta o ambiente e as informações posicionais. Os sons dos microfones central e lateral passam por um pequeno circuito de matriz que o combina de determinadas maneiras, de modo que você obtém uma saída para o canal esquerdo e uma saída para o canal direito. Você pode fazer uma gravação mid-side com dois microfones separados, um cardioide e um bidirecional, ou um microfone estéreo dedicado que possui dois elementos e o circuito de processamento integrado. Com os dois microfones estão no mesmo ponto e no espaço, uma gravação mid-side oferece excelente precisão posicional, facilitando a visualização da posição dos músicos no palco. Se você variar o nível do microfone lateral, poderá controlar a imagem estéreo. Em outras palavras, você pode controlar a amplitude, mesmo na pós-produção. Matriz MS. O microfone figura 8 deve ter o seu sinal duplicado com os controles do PAN completamente opostos. Um 100% para a esquerda e o outro 100% para a direita. O canal que tiver o PAN totalmente virado para a direita deve sofrer uma inversão na polaridade para que haja imagem estéreo, quando somado ao microfone central. Assim, a codificação MS ficará M mais S é igual a L, enquanto M menos S é igual a R. Bloom Lane, duplo 8. Em 1931, Alan Bloom Lane, um engenheiro da EMI, inventou a gravação estéreo ao demonstrar a reprodução natural do ambiente sonoro em um dos estúdios da Abbey Road, em Londres. Sua imagem realista, ampla e focada é o motivo pelo qual é uma das principais escolhas para gravar desde overheads de bateria até orquestras inteiras. Muitas vezes, um par de microfones na configuração Blue Lane é suficiente para capturar todo o espectro de uma fonte. Normalmente, para aproximar os microfones ao máximo possível, você coloca um na posição horizontal e o outro de cabeça para baixo, acima do microfone original. Uma maneira de fazer isso é montar cada um no mesmo suporte reto, embora você possa usar dois suportes se necessário. Na mixagem, um microfone é totalmente direcionado para a esquerda, enquanto o outro é totalmente direcionado para a direita. Devido ao ângulo, o canal esquerdo captará o lado esquerdo da fonte de áudio, bem como a gravação traseira direita, que consistirá principalmente dos sons do ambiente onde você está gravando. O mesmo vale para outro microfone, que captará o lado direito, bem como os sons vindos do lado traseiro esquerdo. Isso proporcionará um verdadeiro campo estéreo, além de muita personalidade ao ambiente. Decatri. Foi assim que o engenheiro de som Arthur Hard deu início à história da técnica da gravação orquestral clássica e cinematográfica, mais adorada. A Árvore Decca é um conjunto de 3 a 5 microfones que proporciona uma gravação estéreo, bem balanceada e compatível com o mono. Foi idealizada e montada pela primeira vez em 1954 pelos engenheiros da Decca Record Company, Roy Wallace e Arthur Hard. A primeira versão da Árvore consistia em um conjunto de aço suspenso em forma de T com 3 microfones Neumann M49 fixados em cada extremidade, acima do pódio do maestro. Nos anos seguintes, o engenheiro Kenneth Wilson refinou a técnica usando o microfone omnidirecional Neumann M50 para a Árvore, em vez do M49. Ele também adicionou 2 estabilizadores à configuração, criando o conjunto Decatrid de 5 microfones. Tudo isso enriqueceu as gravações, dando-lhes um ambiente mais natural, sem perder nenhuma das outras qualidades.